Ele passou de perseguidor a perseguido e morreu defendendo o Evangelho de Cristo. Saulo de Tarso, mais conhecido como Apóstolo Paulo, nasceu por volta do ano 5 ou 10 após o nascimento de Cristo em Tarso, capital da atual província romana da Cilícia, na Turquia. Saulo pertencia a uma família judaica, especificamente da tribo de Benjamim. Em sua juventude, ele perseguiu intensamente o cristianismo, mas uma aparição miraculosa de Jesus provocou uma transformação radical em sua vida, tornando-o um fervoroso propagador do cristianismo. Ele fundou a mensagem de Jesus além do povo judeu, viajando como missão pela Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina, além de escrever a maior parte do Novo Testamento. Hoje, abordaremos a morte do apóstolo Paulo. Antes de nos concentrarmos nesse tópico, convido você a curtir este vídeo para nos ajudar a criar mais conteúdo como este. Se você é novo por aqui, convença-se a se inscrever no canal. O apóstolo Paulo é um claro exemplo de que Deus não faz acepção de pessoas e que ele escolhe o que é considerado vergonhoso e desprezado no mundo para confundir os sábios entendidos. Em seus primórdios, o apóstolo Paulo foi um fariseu que aprendeu os ensinamentos de Gamaliel, tornando-se assim um homem muito zeloso da lei judaica e um fervoroso perseguidor do cristianismo. Sua aparição nas Escrituras ocorridas durante a morte de Estevão, conforme registrado em Atos, capítulo 7, versículo 58, que relata que enquanto Estevão era apedrejado, suas vestes foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo devastou a igreja, prendendo homens e mulheres e os colocando na prisão. Em Atos, capítulo 9, é relatado que Saulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, mas no caminho Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem é tu, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo ficou tremendo de medo e disse a Jesus o que deveria fazer. Jesus disse a ele para se levantar, entrar na cidade e lá receber instruções. Saulo se declarou, mas ficou cego e não comeu nem bebeu por 3 dias. No entanto, Deus planejou realizar um milagre na vida de Saulo. Um discípulo de Jesus chamado Ananias recebeu uma revelação de Jesus e foi até onde Saulo estava orando. Instantaneamente, Saulo recuperou a visão e ficou cheio do Espírito Santo. Quando Jesus falou, Ananias disse que mostraria a Saulo o quanto ele precisaria sofrer por causa de seu nome. Aqui começou a jornada do apóstolo Paulo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo narra que passou 3 anos na Arábia, sendo instruído diretamente por Jesus Cristo. Após esses 3 anos, ele voltou a Jerusalém. Os esforços do apóstolo Paulo na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo foram fundamentais para a rápida expansão do cristianismo. Ele desempenhou um papel único na história da redenção, sendo responsável pela divulgação inicial da mensagem do Evangelho entre os gentios. O amor de Cristo dominou a vida do apóstolo Paulo, como ele mesmo testemunhou em Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este verso mostra um homem completamente dominado pelo amor de Cristo. O apóstolo Paulo relatou muitos sofrimentos e dificuldades, como ele próprio descreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Ele passou fome, sede, frio, foi espancado, não tinha um lugar certo para descansar e trabalhou com suas próprias mãos. Ele foi difamado e blasfemado, mas suas doenças também não foram estranhas a ele. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, ele menciona um espinho na carne que o afligia. Em relação a este espinho, acredita-se que fosse uma doença nos olhos. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre uma enfermidade que estava relacionada a ele, relatando que os irmãos na igreja da Galácia arrancaram os próprios olhos para ajudá-lo. Apesar de todas essas aflições, o apóstolo Paulo continuou sua carreira e realizou 3 grandes viagens evangelísticas pela Ásia Menor, Macedônia e Grécia. No final de seu ministério, houve uma profecia sobre seus últimos dias, conforme registrada em Atos, capítulo 21, versículos 10 a 13, por um profeta chamado Ágabo. Paulo foi para Jerusalém, onde foi preso e enviado a Roma,
onde os tribunais decidiram seu destino. Em Roma, ele levou o evangelho até o palácio de Nero, onde encontrou almas receptivas, como indicado em Filipenses, capítulo 4, versículo 22, que menciona os santos da casa de César. Após 2 anos em Roma, o apóstolo Paulo foi libertado, mas em 64 d.C., durante uma perseguição aos cristãos instigada pelo imperador Nero após o grande incêndio de Roma, ele foi novamente preso. Acredita-se que ele tenha sido condenado à morte, provavelmente por decapitação, por volta de 67 d.C. A morte do apóstolo Paulo foi triste, mas ele partiu com a certeza da glória eterna ao lado do Senhor. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Que Deus o abençoe. Amém.